Seja muito bem-vindo, conselheiro, para o curso de Capitães e Conselheiros. Essa aula vai falar sobre o sistema de unidade, uma aula especialmente para conselheiros de unidade. Qual é a nossa primeira referência quando a gente fala sobre sistema de unidade? A nossa referência é bíblica, está lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 17 até o verso 21. Deixa eu contextualizar para você. Jetro foi visitar o seu genro Moisés lá no acampamento dos israelitas. Você sabe que o povo estava no deserto rumo a Canaã e Moisés estava lá deliberando, organizando, resolvendo um monte de problema. Jetro olhou aquilo tudo e percebeu que Moisés passou um dia inteiro só resolvendo um problema. E Jetro foi o primeiro conselheiro. Agora, olha o que ele fala. Agora, me escute o meu conselho. Jetro fala assim, ó, vou te dar um conselho. Não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo. Você tem que organizar as coisas. E olha só que interessante como é que Jetro então pede para Moisés organizar o acampamento em unidades. Olha só no verso 21. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus, odeiem o suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Pronto, simples assim. Jetro disse para Moisés como é que ele deveria organizar o acampamento de Deus em unidades. E foi isso que Moisés fez. Sabe outra referência de unidade que a gente tem? Foi quando Jesus escolheu seus amigos e formou uma unidade bem bacana. Vamos lá? Mateus capítulo 4, verso 19 e verso 20 diz assim: Jesus disse-lhes: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e os seguiram. Sabe que Jesus passou, encontrou um grupo de amigos, eles estavam pescando, né? Era o trabalho deles, a pesca, era o ofício deles. E Jesus fez uma proposta: vamos fazer uma unidade, vamos nos organizar em unidade. Nós vamos curar, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fazer ações sociais. Esse é um clube de desbravadores. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos cantar, nós vamos fazer muita coisa bacana. E no mesmo instante a sua unidade estava formada. Que bacana, né? Agora, o manual administrativo ele tem uma normativa para o conselheiro de unidade. Vamos ler? Conselheiro deve ser um cristão convertido e dedicado, ter no mínimo 16 anos de idade e ser membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso que está dizendo no Manual Administrativo, página 72, o segundo parágrafo. Essas são as características, esse é o meio que a gente se baseia para a escolha dos conselheiros de unidade, tá legal? E como é que a gente organiza o sistema de unidades dentro do clube? Lógico, você já sabe, a gente separa os meninos das meninas. O ideal é que a idade dessas unidades fosse de 10, 11 anos, 12, 13 anos e 14, 15 anos. Mas nem sempre isso é possível. Então, a gente usa uma regrinha de uma idade um pouco mais próxima, que é de 10 a 12 anos e de 13 a 15 anos. E o ideal é que essa unidade tenha de 6 a 8 desbravadores. Não pode passar de 8, não pode passar de 10 desbravadores, porque senão vai ficar uma unidade muito grande e a gente não vai conseguir cuidar muito bem dessa unidade, tá legal? E no que se trata sobre a identidade da unidade, é quando você reúne a sua unidade, escolhe um nome, coloca ali o símbolo no bandeirinho da sua unidade, quando você proporciona o seu grito de guerra da unidade. Veja só que interessante, agora tem uma dica importante, anote aí. A unidade, o nome da unidade deve seguir o padrão do clube. Então se o clube tem nas suas unidades o nome de aves, a sua unidade tem que ter o nome de ave também, ou de constelação, de constelações, ou de pedras preciosas, ou de mamíferos, animais ferozes. Você deve seguir o padrão que o seu clube determinou para dar nome às unidades, tá bom? Muito importante é que o bandeirinho ele está baseado também no regulamento, no manual administrativo e no regulamento de uniforme. Tem lá as características, as medidas, o tamanho, as letras, a posição de cada uma desses símbolos que vão aí no seu bandeirinho de unidade. Muito importante que quando você vai fazer o grito de guerra, aquilo que identifica a sua unidade, é muito importante frisar que ele deve seguir princípios cristãos, tá certo? Ou seja, não deve ter ofensas, xingamentos, não deve haver a prática de bullying, não deve incentivar a violência, tá legal? Esse grito de guerra deve incentivar tão somente a sua unidade. Agora eu tenho desafios especiais para você, conselheiro de unidade. Sabe que uma das suas principais funções é coordenar todas as funções dentro da unidade. Então, de
3 meses a 1 ano, você vai escolher cargos dentro da sua unidade. Você vai escolher o capitão da sua unidade. O capitão da sua unidade, conselheiro, é o seu auxiliar. Ele é quase a sua presença quando você não está. A gente também tem o secretário da unidade. O secretário, ele faz as anotações, ele faz o livro ata, ele escreve o relatório da unidade. Essa é a função do secretário. E o tesoureiro? O tesoureiro da sua unidade incentiva que todo mundo recolha a taxa da unidade, a taxa de mensalidade do clube. E ele repassa, claro, para a diretoria. E o almoxarife da sua unidade, o que, que ele faz? O almoxarife, ele cuida dos pertences da unidade. Ele cuida bem do bandeirinho, ele cuida dos objetos da unidade, ele cuida das pastas, apostilas, ele que guarda tudo direitinho. O padioleiro é o que cuida da saúde da unidade. Ele tem ali a sua caixinha básica, bem básica de primeiros socorros. O padioleiro vê se está todo mundo de boné, se todo mundo passou protetor, se todo mundo está com o calçado certo para a atividade certa. Ele também vê se todo mundo está tomando água na hora certa. Essa é a função do padioleiro. E também tem o capelão da unidade. O capelão da unidade, ele faz a meditação na sua ausência, ele faz a oração, ele cuida da parte espiritual da sua unidade. Me diga uma coisa, eu esqueci de alguma função? Tem mais alguma função diferente que você tem na sua unidade que a gente não citou aqui? Você pode escrever aí nos seus comentários, você pode comentar entre os conselheiros do seu clube, entre a diretoria do seu clube. Mas algumas coisas importantes que a gente tem para frisar sobre o sistema de unidades, principalmente sobre você, conselheiro. O conselheiro, a sua principal função é acolher qualquer e todo e qualquer tipo de desbravador. Acolher para proporcionar o sentimento de pertencimento. Todas as crianças, divididas pela faixa etária certa, dividida pela idade certa, ela tem que ter um senso de pertença, de pertencimento. Ou seja, ela tem a necessidade de pertencer a algum grupo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do cantinho da unidade. Um cantinho acolhedor, que todo mundo possa se sentir à vontade, que todo mundo possa se sentir bem. A gente faz isso também através da tradição da unidade. E o que é a tradição da unidade? São objetos que a gente pode usar durante a reunião do clube, durante a reunião da unidade, que eles possam se identificar. Para os meninos pode ser um boné, pode ser uma camiseta diferente, pode ser uma bermuda igual. Para as meninas pode ser o arquinho, o prendedor de cabelo, pode ser o calçado diferente. Esses itens, esses detalhes vão caracterizar e vai dar acolhimento para todo mundo dentro da sua unidade. Isso vai formar a identidade da sua unidade, que é única, que só você tem. E você sabe qual que é a diferença entre empatia e compaixão? Você é um conselheiro empático ou você pratica a compaixão? Empatia é sentir o que o outro sente. Agora, a compaixão é ver o mundo de uma pessoa através das suas lentes e você pode entender como é que ela se sente e você também pode fazer algo a respeito. Essa é a função do conselheiro dentro do sistema de idade. Olhar sobre os olhos do desbravador, tentar entender o convívio social que ele vive e tentar ajudar de maneira positiva. Isso quer dizer que você deve fazer visitas periódicas à casa do desbravador, ver se está tudo bem, ver se aquela família precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda. São elementos de compaixão que você pode demonstrar. Quem sabe perguntar para os pais se o desbravador está correspondendo bem nas notas, porque não adianta ser só um bom desbravador e ir mal na escola. Existe todo um contexto e uma ajuda que você, conselheiro, pode ajudar no crescimento deste desbravador. São só alguns detalhes do nosso sistema de unidades, mas o principal deles é que você, conselheiro, esteja sempre incentivando dentro da unidade a realização de classes regulares e de especialidades. Você pode ter uma unidade bem montada, bem estruturada, mas se a base da sua unidade não for classes regulares e especialidades, está faltando algo muito especial. Eu espero ter contribuído bastante para a sua aula, para o seu curso. Eu espero ter dado alguns tópicos bem importantes sobre o sistema de unidades dentro da sua unidade. A gente está à disposição para responder outras perguntas. Faça contato aí através do seu regional, da secretária da sua unidade. A gente está sempre junto e qualquer coisa é só avisar. Um abraço para vocês, bom curso, até mais!